Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência à introdução aos fundamentos principais utilizados dentro do Dynamo, inclusive rodando dentro do Dynamo Sandbox. Aqui a gente está dando uma sequência para que você tanto consiga acompanhar os vídeos anteriores como aqueles que eu vou trazer na sequência. Não se esqueça de ir logo abaixo, clicar no botão para se inscrever e também você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Aqui eu tô com o Dynamo Sandbox aberto e aqui a gente vai estar vendo fundamentos mais básicos de strings, que seriam como se fossem caracteres que a gente utiliza dentro do Dynamo. Em dois vídeos anteriores a gente viu um pouquinho sobre números e também uma aplicação prática utilizando números. Aqui a gente vai ver os caracteres, os strings, que se você quiser baixar depois essa imagem desse gráfico, você pode acessar inclusive o blog do canal. E aqui a gente vai estar vendo os fundamentos básicos de strings e também os operadores. Aqui sempre os nodes que a gente utiliza aqui dentro do Dynamo, sempre todos eles separa todos eles em inglês, mas alguns campos, só para explicar, para ficar mais fácil de a gente recuperar o conteúdo e também os grupos de conteúdos que eu criei aqui, todos eles eu acabei traduzindo em português. Lembrar que o comando traduzido da ferramenta que foi traduzida em português aconteceu somente com o AutoCAD. Todos os outros demais softwares desenvolvidos pela Autodesk, à exceção do AutoCAD, todos eles, mesmo que aqui em cima a gente esteja com ele aqui em português, arquivo, editar, desfazer, todos eles estão aqui em português, mas os nodes, os comandos, as ferramentas, todas elas estão em inglês. Ainda assim, onde é necessário para entendimento a tradução, eu peguei e traduzi para a gente observar o funcionamento desses blocos de códigos criados com esses nodes, essas caixinhas que criam essas tarefas. Então, em relação aos strings, em relação aos textos, o string, é só parar para pensar, a gente pode dar botão direito do mouse aqui no vazio e pedir um string, e daí selecionar ele. Se eu quiser procurar aqui na library também, no campo de pesquisa, a gente pode procurar um string também, e esse string a gente pode colocar alguma sentença, por exemplo aqui, Keila, e eu colocaria aqui, por exemplo, oi. E eu poderia verificar que esse string vazio, ele por enquanto vai ficar vazio, mas se eu ligasse, por exemplo, esse string, olá, este é um string, colocasse esse monte de código que ele não é alfanumérico, ele tem caracteres especiais, ou eu colocasse 1, 2, 3, 4, 5, daí como se fossem texto, não como caractere como número, que a gente consegue colocar todos eles como se fossem caixinhas de texto. Então, dessa forma, que eu vou até deletar esses aqui. Tem um outro jeito da gente trabalhar com os strings, que seria através de sequências. Sequências e range a gente já viu num vídeo anterior sobre números. Você pode ver na descrição do vídeo logo abaixo se você quiser relembrar. Mas a gente pode também fazer sequências. Por exemplo, utilizando string, mesmo que ele não seja número. Eu vou trazer então esse watch, trazer para cá. Só para aproveitar, cliquei, segurei, puxei, clique normal, clique da esquerda. E aqui eu tenho um string da letra A e eu tenho um string da letra Z. Se eu trabalhar com range, repara que eu vou até mostrar aqui se eu prender a caixinha, mas eu poderia mostrar aqui no Node Watch também. Conectei a lista ali para o Watch, se for mais fácil de enxergar. Repara que dessa forma eu tenho aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, até ali a letra Z, porque o range ele tá com step valor padrão 1, e se eu não mexer nada, ele continua sendo 1. Agora, se eu quisesse colocar um número diferente de step, por exemplo, vou ligar o 2 aqui como step, daí repara que ele vai pulando, vai de 2 em 2, A, C, E, G. Então, mesmo que seja a letra, ele ainda assim, ele se comporta de um jeito muito semelhante ao do número. E aqui também, por exemplo, eu tenho o outro jeito de trabalhar que não seria pelo range, determinando o início, o final e o step. Outro jeito de trabalhar seria através da sequence. Eu vou tirar aqui a alfinetinha e vou travar aqui na sequence. Repara que ela inicia, dá o start na letra A com a quantidade de 26 elementos e step de 1 em 1, a não ser que você queira determinar diferente. Repara que aqui a gente já consegue ver as 26 letrinhas que compõem o alfabeto romano, o alfabeto latino. E se eu pegar aqui o list
e colocar aqui no watch, repara que é exatamente isso que a gente consegue observar aqui. Então aqui a gente tem a possibilidade também de usar range, que a gente determina o início, fim e step, ou a sequence, que a gente determina o start, a quantidade e o step, e dessa forma a gente teria a listinha. Se quiser andar de 2 em 2 também, a gente obteria esse resultado. Mesmo que não seja número, mesmo que seja string, seja letrinhas. Agora, aqui quando a gente trabalha com array, a outra possibilidade de a gente trabalhar com string, daí a gente poderia trabalhar com code block, relembrando que esse code block ele vai do 1 até o 10, com step de 1, seria esses 2 pontinhos seria 1 até o 10, daí 2 pontinhos com step, com passo de 1, e daí a gente poderia pesquisar aqui por string from array, você obteria essa possibilidade que me mostra esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em formato de lista de array, e se eu quisesse string de acordo com o objeto, ele formaria essa lista aqui na vertical, e também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, se eu quiser aqui string para número, a gente poderia converter esse string para número. Ele deixaria de ser um texto e passaria a ser número. Se eu quisesse, inclusive, entrar para multiplicar, eu poderia obter multiplicações diretamente do code block. E se eu quisesse aqui multiplicar, inclusive, string para objeto, daí repare que neste caso ele não conseguiria. Dessa forma, do code block ele conseguiria. Se eu pegasse e trouxesse aqui nessa entrada, ele até multiplicaria. String from array, ele multiplicaria não. Agora, se eu trazer do code block, ele iria assim. Por quê? Aqui ele está como texto. O texto ele não pode ser multiplicado. Se a gente converte esse texto e tenta trazer ele para multiplicação, aqui ele deu um erro porque ele precisa do objeto. Ele não funciona aqui string from array. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, e ligar, aí sim ele multiplica. Da mesma forma, então, string para objeto. Se eu pegar e entrar nele, aqui ele vai falhar. Agora, se eu quisesse que ele convertesse para número e entrasse esse número para aqui, daí repara que ele multiplicaria assim. Então, aqui a gente tem a multiplicação que pode ser realizada se a gente colocar o string para número. Ele vai aqui multiplicar. Seja o string do objeto, que seria essa possibilidade, ou então a gente trazer o número aqui diretamente do code block. Enquanto ele é número, ele iria. Agora, se ele virou string, vai ter que converter o string do objeto para que ele seja número, e dessa forma a gente consegue multiplicar, que seria isso daqui que a gente estaria fazendo ao trazer essa multiplicação para cá e essa multiplicação, por exemplo, para cá. Deu aqui. Ou então essa entrada para cá. Ficou interessante também. Então a gente tem essa possibilidade de array de acordo com o objeto. E uma outra possibilidade de a gente trabalhar com string, é bastante comum a gente fazer isso em tabelas de Excel, seria a possibilidade de a gente concatenar, de a gente juntar um string com uma outra sequência de string. Então aqui a gente tem as uniões e combinações. Se você der botão direito e pesquisar por concat, ou então aqui na library digitar concat, daí repara que a gente pode trazer esse string concat, em que a gente pode concatenar essas entradas. Por exemplo, para compor o nome do arquivo, o nome do projeto, seguido de projeto básico, ali da revisão 01. Uma outra possibilidade de união, sem ser pelo concat, seria pelo join. Então, o join, a gente tem aqui o separador que eu deixei uma barra de espaço. Daí, esse separador vai juntar como unir diferentes strings. Daí, ele tem aqui esse espacinho. Se eu colocasse aqui esse underline, repara que ele faz aqui como unir, que aqui eu deixei com esse espaço, né? Daí, diferentes strings. Aqui eu vou pegar e vou dar uma barra de espaço, ele volta para como estava antes. O string também, ele pode utilizar o sinal de adição. E, por exemplo, o sinal de adição, ele também une os strings. A gente pode entrar uma entrada aqui, uma outra, e ele também vai unir esses strings. Também a gente tem a possibilidade de causar aqui a união com combinações de listas. Daí, por exemplo, eu quero uma lista que, entre aspas, ele marca ali o string A, daí ele vai até a sequência do string Z com um step de um passo. Daí ele faz aqui o A, B, C, D, E até a letra Z, essas 26 letrinhas. Se eu quiser fazer um concat, eu posso aqui ver que ele coloca em uma linha somente ali essa listinha. Se eu quiser fazer com join separado ali por esse separador que é vírgula, repara que ele também faz a listinha, só que separado ali por vírgula.
Agora, se eu quiser fazer aqui esse string com join e inclusive com esse outro objeto aqui juntando, a gente poderia ver que ele faz aqui o separador vírgula, ele vai fazer o string que vai da letra A até a letra Z com step de 1 e ele vai aqui fazer uma só entrada de número, de 1 até 26 em paralelo, com essa entrada aqui de 1 a 26, o objeto aqui rodando em paralelo. Então a gente vai ter essas possibilidades. Se eu quisesse tirar aqui, eu poderia aumentar e eu poderia tirar. Eu vou tirar aqui mais um. Se eu quisesse colocar aqui essas duas listinhas em paralelo, do 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ali até o 26, e colocar essa outra hierarquia de ABCD, essas duas listinhas, repara que a gente tem então as 26 letras e os 26 números. A gente pode trabalhar dessa forma aqui com o concatenar e a união. Daí a gente tem aqui embaixo os operadores lógicos. Nessa parte de operadores lógicos, a gente tem o finalizar com. Por exemplo, aqui a gente verifica se esse string, esse olá, aqui é a Keila, daí tem esse string que a gente dá o search, a pesquisa, por exemplo, por essa palavra. Essa palavra, por exemplo, Keila, tudo com caps lock. Daí, se eu quiser ignorar o case, aqui ele tá como false, que ele não encontra porque tá tudo com caps lock. Agora, se eu der true, é para ignorar então o caps lock, repara que ele pesquisa nessa sentença, encontra aqui essa palavra, ignorando o case, então é true. Ele encontra então essa sentença. Agora, aqui é começar com, em vez de iniciar ou finalizar com, que é a mesma lógica. Ele tem essa mesma sentença, que ele vai dar search por olá, por exemplo, e aqui eu coloquei tudo com minúscula. Se ignorar case verdadeiro, que ele me deu falso, e se eu colocar aqui ele como falso, ele me dá falso também, porque o lá tem acento, tem esse diacrítico, e aqui ele não tá ignorando o diacritics, ele tá ignorando o case. Então, para ele fazer certinho aqui, eu teria que colocar aqui o acento agudo no A, daí repara que dessa forma, se eu for fazer true, ignorar, ele dá verdadeiro. E aqui ele também, ignorando case falso, não ignorando case, ele me daria falso. Aqui eu vou voltar para verdadeiro. E aqui mesmo eu colocando aqui, então, sem o diacritics, aqui tá ignorando case, mas ele não tá ignorando a situação. Repara que daí ele voltaria a ficar falso. Então aqui a gente tem também essa limitação que o caps lock, né, o case seria somente para case, maiúsculas, minúsculas. Mas a acentuação é outro assunto. Daí, na sequência, a gente tem também a possibilidade de a gente criar uma lista. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista que vai ser criada com cadeira Barcelona, a cadeira Hermes e uma pequena cadeirinha. Então, a gente dá botão direito e pede um list create. É só dar botão direito e list, na verdade, que ele já vai te dar o list create como uma das primeiras opções. E você pode até criar mais entradas e, por exemplo, colocar, mesmo que seja repetido, ali essa composição nessa lista. Aqui maisinhos adiciona e menuzinho ele recolhe. Aqui, se eu quisesse colocar é igual, por exemplo, aqui o igual, daí a gente pode colocar aqui duas vezes o igual só duas vezes para encontrar ele. E daí esse igual, ele opera para valores matemáticos, mas ele opera também para os strings. Só que daí ele tem que ser 100% igual. Por exemplo, cadeira é cadeira. Se eu colocasse cadeira Hermes, que contém cadeira, mas não é exatamente igual, ele ficaria como falso. Se eu colocasse cadeira, ele fica true. Então, aqui seria a validação para 100% igual ali nos strings. Agora, o contém, a gente poderia procurar dentro dessa lista, por exemplo, e a gente pode procurar por contém. Pesquisando nessa sequência por contém, seria esse node que eu coloquei, a gente poderia buscar dentro de uma lista, fazer o search pela palavra cadeira, e, por exemplo, eu coloquei tudo com caps lock, eu poderia ignorar case, aqui deixar ele como verdadeiro. Dessa forma, aqui a gente teria a cadeira, true, cadeira também verdadeiro, true, e aqui a cadeirinha, ela é falsa, porque ela não tem a palavra cadeira. É uma banqueta essa pequena cadeira. Então a gente teria aqui essa listagem que ele me valida true ou false, verdadeiro ou falso, em relação a essa lista que eu estou verificando string. Se eu deixar como falso, inclusive todos eles são falsos, porque cadeira está com caps lock. Aqui eu prefiro deixar true para ignorar o case e dessa forma ele me mostrar essa listinha. Tem também os operadores lógicos de indexar
verificar o comprimento e a ocorrência. Então, por exemplo, aqui eu coloquei esse string, essa caixa em que eu digitei a pesquisa buscou a string ignorando sequências maiúsculas e minúsculas. Eu coloquei aqui no index, no all indices of. Daí eu alimentei isso aqui como string e na sequência eu mandei pesquisar pelo search aqui do AS, toda vez que tiver a palavra AS. E eu mandei aqui true, ignorar o case. Dessa forma ele me conta que tá aqui no caractere 46 o AS, maiúsculas, minúsculas e sequências. Então ele encontrou essas condições aqui de ocorrência. Agora também eu poderia colocar o last index of, que ele também vai buscar nessa mesma string, a mesma search, a mesma pesquisa, ignorando case. E aqui ele me coloca a última ocorrência, que seria aqui a ocorrência 70, aqui no minúsculas, por exemplo. E dessa forma, eu poderia ver também o index of, que ele localiza o índice com base 0 da primeira ocorrência e retorna -1 se o índice não pode ser encontrado. Então ele coloca a primeira ocorrência, repara aqui que ele começava com 46, e aqui ele está me mostrando o primeiro que ocorre aqui. Assim como esse aqui me mostra o último, e esse aqui me mostra todos, all, mostra todos. Então aqui a gente teria a pesquisa que é realizada, esse search, em relação àquela determinada string. Um outro jeito também de trabalhar seria quando a gente quer medir o comprimento de caracteres utilizados. Por exemplo, esta é uma string, ele conta 18 caracteres aí no comprimento. Contagem de ocorrência, por exemplo, eu queria pegar e procurar pela letra E. Daí a única coisa que ele faz é ignorar case, de tal forma que se eu deixar false e não ignore case, aqui ele conta 0. Agora, essa primeira letra maiúscula, se eu deixar true, ele conta um só. O E, ele tem um diacrítico em cima do E, o acento agudo, por isso que ele acaba não indo nesse caso. Daí, por causa disso, ele conta somente essa primeira letra E. Aí, na sequência, a gente tem esses modificadores com strings. Então, esses modificadores, se a gente quisesse mudar ele, daí, por exemplo, para lower, para letras minúsculas, daí então seria to lower. Daí se eu quisesse to upper, né, que seria fazer tudo com caps lock, daí pode ligar e conectar ali para upper. E se eu quisesse mudar o case, inverter, ele deixando true, ele inverte. Ele como false, ele não inverte. Daí ele mexeria aqui para mudar o case, unificando para maiúscula ou para minúscula. Uma outra possibilidade de trabalhar seria quando a gente tem aqui um texto, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu posso talvez mostrar aqui na caixinha e deixar um watch aqui também. Eu vou colocar aqui um node watch, vou trazer o watch para cá, só para ficar mais fácil de mostrar. É que quando eu tenho esse preenchimento, que é string, e o length eu deixei aqui 15. E aqui o pet chars eu coloquei em vez de deixar o underline, resolvi colocar uma bitola com caps lock. E repara que esse preenchimento, ele tá aqui localizado, mais ou menos centralizado. Deixa eu só tentar mostrar aqui, ele ficaria mais ou menos aqui, sempre centralizado. Se eu tivesse com a caixinha pequenininha aqui, ele sempre ficaria pelo centro. Agora, se eu usasse aqui o número ele ficaria aqui, por exemplo, com o pad left, ele pegaria e alinharia à esquerda. Seria esse mesmo texto, com esse mesmo comprimento e aquele mesmo símbolo de bitola. Ele alinharia mais aqui à esquerda e preencheria o espaço vazio que está sobrando ali com esse símbolo de bitola. Agora, se eu deixasse ele à direita, repara que ele me mostra aqui o espacinho à direita com esse caps lock de bitola e dessa forma ele alinharia aqui nesse lado esquerdo e colocaria essa simbologia ali. Se eu aumentasse, por exemplo, para 20, não sei se fica mais fácil de enxergar, eu vou até tirar esse node watch, clicar aqui e deletar, acho que já ficou mais fácil de ver mesmo na caixinha quando eu prendi o alfinete. Aqui ele tenta centralizar. Se eu deixasse aqui 19, que é o número ímpar, repara que ele deixa aqui centralizado, eu podia deixar espaço, mas aqui eu deixei um símbolo mais fácil de ver. E enquanto que se eu quiser colocar o espaço aqui à esquerda ou colocar o espaço à direita, a gente pode mudar o pad, o alinhamento. Aqui eu vou devolver para 15, deu ok, acho que deu para enxergar, e vou soltar aqui os alfinetes que ele pega e recolhe então essas opções. Na sequência, a gente tem aqui também um outro jeito de trabalhar, que seria a inserção de um string. Eu coloquei aqui string, que biscoito é melhor do que bolacha, mas eu aceito cookies. Eu coloquei essa string nesse index of. Daí eu estou dando search, a pesquisa pela palavra e ignorando aqui o case. Dessa forma, se eu fazer essa inserção de string e adicionar ela, e aqui eu verifico que eu estou entrando esse valor inteiro aqui no x, e aqui eu estou colocando esse valor y como 0. Estou com esse resultado aqui por enquanto.
E eu vou usar aqui o string insert. Esse string insert, eu até deixei o watch aqui para ficar mais fácil de enxergar, mas eu posso aqui travar também se for o caso. Vou tentar deixar ele um pouquinho maior aqui para ficar mais fácil de ler, já que ele não tá entrando na linha de baixo para eu terminar de ler a caixinha, mas acho que já deu para pegar a ideia. Ele entra aqui com esse string original, ele contou o caractere para ele indexar e inserir essa palavra nesse campo de indexação e ele colocar o não. Então antes eu tinha essa sentença de que biscoito é melhor do que bolacha, mas eu aceito cookies, mas aqui nesse zero, ele colocando aqui a inserção do não, ele coloca aqui a partir do nono caractere, esse nono caractere, a partir daí ele colocou o não. Então biscoito não é melhor do que bolacha, mas eu aceito cookies, por exemplo. Ele colocou não. A outra possibilidade seria se eu colocasse aqui que no segundo caractere ele vai colocar, por exemplo, esse sim muito. Dessa forma, então, a partir da segunda numeração aqui no Y, eu posso colocar essa sentença. Então, biscoito é sim muito melhor do que bolacha, mas eu aceito cookies. E se fosse menos 9, então menos 9 aqui, daí eu vou colocar o não. Daí não, biscoito é melhor do que bolacha, mas eu aceito cookies, por exemplo. Então, a gente pode brincar de inserir indexação para mudar, segundo alguma string, alguma palavra, ali aquela determinada sentença. Um outro jeito seria pegar e fazer replace, trocar. Então, por exemplo, cookie é um tipo de bolacha, daí eu coloquei essa string. Daí pesquisa pela palavra bolacha, daí troca ela por biscoito. Então, o cookie é um tipo de, aqui, biscoito, por exemplo. Daí, na dúvida, confira a embalagem daquilo que você comprou, mas você poderia mudar aqui através de strings. E daí, na sequência, eu coloquei uma outra string aqui, mas aqui, então, eu queria café, mas ganhei cookies. Então, neste caso, eu tenho essa string que eu posso splitar com um separador, por exemplo, de... Aqui tem uma barrinha de espaço que eu digitei. Toda vez que ele identificar essa barrinha de espaço na digitação, ele vai splitar e vai entrar numa outra entrada da lista, numa outra linha da lista. Então ele colocou queria café, mas ganhei cookies, cada um deles aqui em uma linha diferente. Se eu quiser remover, eu poderia, por exemplo, remover dessa sentença, dessa string inteira, colocar o start ali no zero e contar 12 letrinhas, 12 caracteres. Então eu coloquei aqui, mais ganhei cookies, que seria aqui a contagem a partir do 12º caractere. Ele pegou e contou só essa região aqui e colocou na caixinha. Daí, se eu colocar aqui o substring, eu poderia começar aqui no sexto caractere. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir do sexto caractere, com comprimento de 6 caracteres. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Daí, dessa forma, ele vai colocar, então, essa substring café. Se quiser colocar uma letrinha diferente, um númerozinho, eu poderia contar, então, essa outra substring. E aqui também eu coloquei um monte de espaço aqui no comecinho e um monte de espaço aqui no final do aceito café e cookies. Então, neste caso, através dessa string, se eu quiser trimar os espaços vazios, ele corta fora aqueles espaços vazios, tanto aqui no comecinho como aqui no fim. Se eu quiser trimar ali os espacinhos no final, ele mantém os espacinhos no começo, mas corta fora os espacinhos do final. Agora, se eu quiser trimar o white space, daí repara que ele tira o espacinho do começo e tira o espacinho do fim também. Então aqui a gente teria a possibilidade de cortar os espaços em branco, que seriam as possibilidades de trim white space. Se eu trimar o white space e por consequência não for o resultado que eu queria, se não é leading, é trailing. Mas geralmente eu acho que você tiraria tanto do começo quanto do fim. Então seria somente o trim white space que a maioria das vezes você vai utilizar. Agora a location, a localização. Aqui na localização a gente tem esse number, que ele começa no 30, daí ele tem o number aqui na longitude e aqui o nome, por exemplo, em esquadro. Então aqui a gente tem essa localização, esse location, que é um esquadro de 30 a 60 graus. Ou então você poderia colocar latitude e longitude no globo terrestre da localidade do seu endereço de projeto. Então aqui o name, por exemplo, é o esquadro. A latitude, por exemplo, é 30. Se eu quiser obter aqui a longitude é 60. Se eu quiser obter um string do objeto, então aqui a gente pode obter um string do objeto. E, inclusive, a gente pode colocar aqui, então, que ele vai startar com 2 e vai contar ali 7 elementos e vai ter aqui 30, que eu posso concatenar, inclusive, esse nome, por exemplo, de esquadro de 30, se eu quiser trabalhar dessa forma. Se eu tirar esse start index, repara que ele coloca aqui o valor nulo. Eu queria filtrar para ele começar ali a partir desse segundo valor. E esses dois caracteres, aliás, aqui ele deu 30,1
0,0000 quando converteu aqui na localidade de string para objeto. Eu queria cortar esses 7 numerozinhos, né? Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a vírgulazinha cortada também fora, para ficar esse 30 de valor redondo. Se eu colocasse aqui, deixa eu só mostrar, se eu colocasse 1, ele corta só um caractere. Se eu colocasse 0, ele não corta nada, ele coloca igualzinho. Se eu colocasse 8, ele corta até um a mais ali e deixa de ser número. Daí se eu colocasse 6, ele corta aqui, mas não cortou o suficiente. Ele conta 1, 2, a partir do segundo cortou 8, daí ficou faltando cortar mais um, então aqui vai ser 7. Se a partir do 2 não fosse, se fosse a partir do terceiro, ele também não deixaria, por exemplo. Se eu colocasse terceiro aqui, a partir do terceiro caractere seria depois a vírgula. E cortando 0, ele não cortaria nada. Se eu cortasse 6, ele ainda assim ficaria 30, vírgula. Então eu quero contar a partir do segundo aqui, a partir do segundo. E neste caso, cortar 7 casinhas depois do segundo. Que seria, comecei a partir do segundo e contei 7 ali para cortar. A partir dessa sentença aqui de string do objeto. E aqui eu poderia concatenar e obter aqui o esquadro de 30 graus. Agora, quando é cores seria como se fosse uma string, mas é pouca coisa diferente. A gente pode procurar por color, a gente vai obter uma color palette, uma paleta de cores. Se quiser escolher uma cor determinada aqui também pode. E ao escolher essa paleta, pode até escolher uma avançada, a gente obteria aqui o valor RGB dela. Se quiser fazer a operação de divide, também a gente vai obter o valor RGB, e de multiply também ela obteria esse valor de RGB. O multiply e o divide, ele opera de um jeito muito semelhante ao jeito que acontece em softwares da Adobe, por exemplo, o Photoshop. Seria a gente pegar e fazer uma sobreposição como se fosse um acetato, o multiply, ou então ali no divide com mescla de cores luzes. E quando a gente tem aqui o code block, a gente pode compor com valores numéricos, o alpha, o RGB, então seria o ARGB, e que a gente poderia compor para obter, inclusive para adicionar cores, e adicionando cores obter o resultado ali dessas duas cores. Se aqui dessa corzinha, juntando com essa outra cor, a gente obteria na adição esse determinado resultado de cor. Também a gente poderia dar o Node Watch, se quisesse ver o resultado, mas depois desmembrar o quanto de azul que ele tem, o quanto de verde que essa cor resultante tem, o quanto de vermelho, o quanto aqui de alfa, e assim por diante, os componentes dele. E aqui o RUI, a saturação e a tonalidade e o brilho, a gente pode escolher verificar ali. Se quiser trabalhar com range, pode ser também. E dá para tanto adicionar ali nas cores, os índices, os valores, para a gente obter uma cor resultante, que a gente pode trazer também para o Node Watch. Da mesma forma, lembra um pouquinho string, mas a gente tem também o calendário. O calendário a gente pode procurar o date time agora. Ele pegou a data hora agora que eu estou trabalhando, que eu abri esse arquivo. Eu tenho aqui o tempo de hoje, de agora também, que ele pode filtrar tanto aqui se ele está no saving time, ou se ele está no dia da semana. Ele me detecta a quantidade de dias que já transcorreram nesse ano e a quantidade de dia da data que ele recupera e mostra para mim também. Então esses seriam os nodes que a gente pode trabalhar com calendário. E se eu quisesse trabalhar com slider, aqui eu fiz esse slider e coloquei esse integer slider também, a gente já viu sobre números no vídeo anterior, e eu compusesse aqui esse date time em dias do ano, ele me recupera que deste ano, se eu pegar desta data de mês, esse mês, por exemplo, deste ano de 2022, ele tem no mês de fevereiro 28 dias. Se eu quisesse ver no mês de janeiro, por exemplo, no mês de janeiro ele tem 31. Então, o que dá dúvida geralmente é fevereiro, então vou deixar fevereiro aqui. Mas aqui a gente teria o dia do ano também que ele contaria através do calendário. Teria aqui, por exemplo, ele coloca no modelo americano, dia 28/2/2022, e pega ali as 0 horas para computar para esse date time, essa hora do dia, de acordo com o dia que a gente imputou, que a gente colocou. Então esses seriam os modos de a gente trabalhar com calendário. E aqui a gente viu o principal de operadores que funcionam com strings, e que se você quiser baixar então esse arquivo, você pode acessar aqui o blog do canal. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. Espero que você tenha curtido. Se você estava montando junto, não se esqueça de salvar. Bons projetos e nos vemos na próxima então.